Bom dia a todos, pessoal. Vamos dar sequência, então, reunião do GP Confa. Eu hoje estou tomando aqui a liberdade de começar a reunião, falando um pouquinho. Então, daqui a pouco já passo a coordenação aí para o coordenador de hoje, que, segundo o que eu me lembro, é o André, né? Que fica aí substituindo. Deixa eu ver, estou colocando aqui, pessoal. Sim. Gente, vamos lá, vamos dar sequência então. Bom dia para todo mundo, cumprimentos, espero que estejam bem. Semana bem corrida, né? Por aí que eu fui acompanhando algumas atividades e por aqui também. Bom, deixa eu registrado então, que é dia 8 de março de 2024, é a nossa segunda reunião do semestre. Quero aproveitar para cumprimentar todas as mulheres do grupo, toda a turma aí. Parabéns pelo dia, que eu acho que é especialmente um dia de comemoração da luta pelos direitos da mulher. É uma luta que tem que estar sempre travando e continuação aí. E parabéns para todas aí. Pessoal, deixa eu dar alguns relatos. Nós estamos num deadline aí dos editais, de um edital internacional que é Confap Itália, né? Então, tem, por exemplo, a Poliana está concorrendo aqui, que eu estou vendo. Talvez eu esqueça de alguém que está por aqui, mas tem alguns colegas no Brasil aí que estão interessados em vir para Pavia. E então a gente está organizando os pedidos aqui, um pouquinho em cima do laço. Tá? Tá bem corrido também por esse lado. Hum, eu queria deixar o registro aqui, que eu acho que estava acontecendo os treinamentos, mas eu acho que tem bastante coisa acontecendo. Então, sabe, eu gostaria, eu acho que a gente pode deixar como regra para as próximas sextas-feiras acontecer essa atividade, mas hoje eu vou deixar um pouquinho vocês é, do jeito que não é o melhor, tá? Mas eu vou pedir para, se tem algum representante da Caminhada Nórdica, que faça um relato da semana bem rápido, assim, no máximo de 5 minutos. Quando eu penso caminhada nórdica, aí vem, tá aí o pessoal, tá o Fernando, tá a Nath. No grupo de corrida, não sei, os guris acho que não entraram, né? O Adão e o Augusto. Caso tenham entrado, fiquem à vontade. Mas a gente pode começar, eu acho que passando a palavra aí para alguém da Caminhada Nórdica, que queira dizer um pouquinho de como foi a semana, e além, eu estou lembrando desses dois, mas também dos projetos da Flávia. Tá? Então, se puderem também falar alguma coisa. Então, já que eu estou botando aí na chuva sem se preparar, como sempre, né? Tem que ser dos nossos. Fernanda, Nath, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, a Vivian está aí, não sei se participou também. Fiquem à vontade. Um pequeno relato assim da semana, do que fizeram, como é que foi a semana com o projeto. Até tu, André, se quiseres também comentar, já que eu vi que tu deu aula aí, preparou, talvez tenha ajudado na organização. Bom. Bom, posso começar aqui, então, bom dia a todos, boa tarde. Então, a gente teve atividade na semana da Caminhada Nórdica, na quarta-feira e na quinta, aquela parte de treinamento dos bolsistas. Tinha bastante gente participando, bastante gente no grupo da Flávia, que também foi bem legal. A gente fez uma parte teórica, assim, da Caminhada Nórdica, toda da biomecânica, fisiologia da caminhada nórdica e depois a gente falou da organização semanal, assim, das aulas também. E na quinta-feira a gente fez a parte prática. A professora Flávia estava junto na parte prática. Anna Assim, Freiberger has entered the waiting room. Press bem CMD plus produtivo, assim. tilde to open pop-up or go to the participants panel to admit participant. Press CMD plus U to manage the waiting room. Pessoal, vocês escutaram essa gritaria aqui? Sim. Ah, é a terceira vez que esse negócio fala, não sei o que eu botei aqui. Desculpa aí a interrupção, vou tentar tirar. Não, mas foi mais ou menos isso, professor. Então, ali na quinta-feira a gente fez a parte prática, a gente viu a parte ali da técnica, do aquecimento, bota calma.
E a ideia é de ter mais um encontro prático para ver as questões do treinamento nos dias de chuva, que vão ser no galpão. Hum. Quando chover, as aulas vão ser ali no galpão. E a parte de treinamento cognitivo também. Acho que é isso. Não sei se o Fernando e a Nath querem complementar alguma coisa. Pessoal, enquanto... Ah, não, desculpa. Eu interrompi, era o Fernando ia falar. Não, só ia concordar ali que foi. Foi bem isso. Alguém sabe tirar essa voz? Dei uma olhada para esse monte de botão. Não tem ideia. Bem, grupo de corrida. Eu vi que o Augusto entrou. A ideia, Augusto, é fazer um mini relato de máximo 5 minutos sobre as atividades da semana do projeto. Poderia fazer esse relato? Claro. Então, essa semana a gente deu continuidade ali ao protocolo que a gente está fazendo, que é o treinamento clássico, convencional. Então, a gente usou tanto HIIT como intervalados contínuos com pausa ativa, como com pausa passiva, parados. A gente usou treinamento contínuo também hoje. A gente iniciou o treino de hoje no ginásio, porque estava chovendo. Depois os alunos até preferiram treinar normal o treino de corrida, ao invés de fazer um treinamento de força. E basicamente foi isso essa semana. A gente está dando sequência aí ao projeto do Adão, né? Que é Legal, o legal. treinamento só intervalado com o treinamento convencional. Jóia. Em quais desfechos? Pergunta difícil. Porque eu realmente não sei, Tarta. Se eu não me engano, é na melhora se tem algum melhor que o outro. Se eles vão evoluir mais de um. Desempenho de corrida, mas eu acho que tem a mecânica de corrida, a biomecânica de corrida, e provavelmente tem Concone, como o desfecho, né? A gente está fazendo as coletas no Concone semestralmente. Ah, legal. E Eu pré e acho que pós. a gente vai até fazer trimestral agora, que vão ser 3 meses de treinamento convencional. A gente vai coletar o Concone de novo, que a gente coletou esse último mês agora, pós apenas HIIT, né? A gente só estava fazendo treinamento intervalado. Agora, no convencional, a gente coleta de novo daqui três meses e depois volta a fazer o HIIT com eles. Beleza, beleza. Obrigado, Augusto. Acho que é a ideia é geral. Pessoal, passo a palavra para... Eu sei que a Flávia tem vários projetos, né? Mas tem um que eu lembro que é do joguinho aquático, mas se tiverem à vontade aí. Flávia, eu pedi para os bolsistas fazerem um mini relato dos principais projetos, assim, que estão da semana, assim, para dar um mini relato de como foi a semana. Dos teus ali, eu não sei quais que poderiam ser apresentados agora, fazer assim. E quem poderia fazer? Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Não sei se o André quer falar. Ontem a gente, essa semana, fez algumas coisas, mais com a caminhada nórdica. André, quer fazer o relato para nós, por gentileza? Oi, professora. Então, ali da caminhada nórdica eu já falei um pouquinho, né? Comentei que na quarta a gente fez a parte mais teórica e na quinta foi mais para a prática, assim. Eu já fiz um mini relato. Beleza, então desculpa. Então, perdão, André. Então, o nosso próximo passo, ontem a gente teve a ajuda do Fernando e da Natália, foi muito legal, eles passaram a memória do que vinha sendo feito ontem e no outro dia, e agora nosso próximo passo é fazer uma revisãozinha de cognição e começar a jogar de novo, né? Revisitar as tarefas que vão compor os grupos de dupla tarefa. Tem alguém aí, o professor Svita, eu acho que está ligado. Alex, teu microfone está ligado. Então, a gente vai fazer as novas propostas de cognição, tipos de cognição que a gente vai colocar e como é que a gente vai retomar a periodização da cognição para os grupos que vão ter dupla tarefa em Água Funda e na Nórdica. Está faltando ainda a gente dar
uma aprofundada nas questões de motricidade fina, que a Ana vai liderar, né, Ana? O Pardue Test, que a gente vai inserir para o grupo da Nórdica e da Funda, que é esse teste de motricidade fina, imediatamente após. A gente não vai fazer crônico nisso, pelo menos por enquanto. E a gente ainda está devendo, né, Bruna, os treinamentos da Água Funda e também retomar a periodização da Água Funda para alinhar tudo. A Bruna a gente fez uma reunião com a Aline, está tudo organizado para as avaliações e para o recrutamento dos Parkinson, para todos os grupos, e a gente vai ter próximas semanas bem duras para a gente fazer a avaliação e orquestrar o número de desfechos que nós vamos fazer. Elren, não é bolinho. Cada vez aumenta É padrão mais. Elren de Padrão Elren. desfecho. A Elren que deixou essa herança para nós. Então, nós estamos nos virando em 1000 aqui para fazer todas as escalas, testes. A gente ampliou os testes cognitivos por causa da Aline, né, que está com um monte de projetos novos. Então, estamos a 1000 aí, próximas semanas, muito trabalho para nós. Treinamento semana que vem e muito trabalho para retomar o trabalho com os Parkinsons, que começam antes do que os idosos, né? Então, a gente vai ter todo o resto do mês de março focados nessas avaliações e início de abril, segunda semana de abril, no máximo, os Parkinson já estão iniciando os treinamentos. Tá por aí. Joia. André, passo a palavra para ti aí. Obrigado, professor. Bom, então, hoje os responsáveis estão vendo na agenda aqui é a Bruna e a Nath, responsáveis pela apresentação. Então, no primeiro momento, vai ter a aula com a Bruna sobre introdução à escrita científica. Tá, Bruna? 40 minutos de aula. Isso, tinha passado 40 minutos de aula. E os estudos, professor Flávio, a gente vê depois ou já querem ver agora? Esperar a hora, né? Pode ser depois, que aí eu vou confirmar com a Flávia aqui. Eu tenho alguns artigos que tu me passou, André, e eu tenho outros que eu quero dividir com a Flávia para a gente dar essa fechada, pensar a ideia, tá? E aí a gente já organiza quais são os subgrupos depois da aula, apenas terminar a aula. Tá, maravilha. Então, a aula da Bruna, depois a gente faz a divisão dos subgrupos e distribui os estudos. Que vão ser estudos que a gente vai trabalhar ao longo de todo o semestre, né, como a gente tinha combinado semana passada, e depois a gente tem a apresentação do artigo de revisão pela Natália. Tá, Bruno? Então, à vontade, quando quiser iniciar. Vou compartilhar a tela. Por favor, o host libere para mim. Eu acho que o professor tem que liberar. Liberei. Pronto, deixa eu ver. Press ESC or double-click to exit full screen mode. Press ESC or double-click to exit full screen mode. E lá vem a voz. Tá todo mundo enxergando a minha apresentação? Sim. Bom, pessoal, prazer para quem não me conhece, eu sou a Bruna. Eu sou mestranda orientada pela Flávia e co-orientada pelo professor Leonardo. E antes de começar a aula, eu queria agradecer a oportunidade desses encontros, dessa junção de grupos, pelo momento de aprendizagem e de compartilhamento, né, de experiências e de experiências. Também queria agradecer carinhosamente ao professor Leonardo por ter me colocado como iniciante nessas aulas. É a primeira vez que eu dou uma aula tão comprida, e com um tema assim tão rápido para eu aprender e ler. Até então eu não tinha tido tanto contato com esse tipo de tema para apresentação. Mas achei uma leitura super interessante. Vou continuar lendo sobre isso porque me instigou bastante e eu espero que a apresentação também gere bastante conhecimento tanto para os graduandos quanto para quem precisa aprender sobre a nossa ciência, sobre a escrita científica. Bom, sobre os fundamentos da escrita científica. Os cientistas, eles precisam se comunicar com a sociedade.
dificuldade. A gente faz os trabalhos para que isso seja colocado visualmente para os leitores. Então, os cientistas têm a responsabilidade de pesquisar e compartilhar esse conhecimento, as suas descobertas e o desenvolvimento do seu trabalho, tanto com a comunidade científica quanto com o público em geral. Escrever esse trabalho requer uma organização muito grande, porque a forma sistemática e organizada de escrita gera uma leitura interessante e apresenta o conteúdo de uma forma clara e especialmente elegante para o público que se quer atingir. E escrever também requer muita leitura, porque a gente não vai só falar sobre, aliás, a gente vai falar sobre o trabalho, mas a gente precisa ter domínio daquilo que se quer informar. Então, a gente precisa ter um domínio do estado da arte, como a gente chama, daquilo que está por trás do que a gente vai apresentar, não só o que a gente vai apresentar. E esse aprimoramento, o escrever, é aquele ditado, né? A prática leva à perfeição. Precisa de muita prática, muito aprimoramento para que se consiga escrever de uma forma clara e útil para a comunidade acadêmica. Só deixa eu tentar tirar isso aqui que eu não consigo ler o meu próprio slide. Para os fundamentos da escrita científica ainda, a habilidade de se comunicar um trabalho científico passa pelo domínio da importância do valor do trabalho para si. Então, é importante que se leve em consideração duas perguntas. Qual é a contribuição desse trabalho? E por que essas contribuições são importantes? Essa primeira questão, ela leva o autor a identificar o mérito intelectual dessa pesquisa e a relação com o seu campo de trabalho, quem ele pode atingir. E a questão número 2, ela guia o pesquisador para entender o impacto desse trabalho no seu campo e a contribuição para o mundo exterior, né? Porque a gente pesquisa tanto para pessoas que vão da comunidade científica, mas também para pessoas que vão utilizar essa pesquisa como forma de informação seja notícias e coisas afins. A habilidade de responder essas duas questões de forma correta e assertiva, ela está diretamente relacionada com a habilidade de comunicar a mensagem para diferentes públicos. Então, se a gente entende o valor da nossa pesquisa, se a gente entende o porquê que essa contribuição é importante, a gente consegue comunicar isso de uma forma muito mais assertiva e boa, correta para diferentes públicos. O trabalho que a gente faz, ele não tem que ser escrito para apresentar só os resultados, mas ele tem que contribuir com a atualização do assunto estudado. Então, ele não é só um informativo de fiz isso e deu isso. Ele tem que gerar todo um environment, uma forma de trazer o leitor para aquele mundo daquilo que se está apresentando. Então, através da exposição de conceitos, de novas descobertas, citando artigos relacionados, e daí vem a partir de ler muito sobre aquilo que se está falando. E artigos que procuram por desfechos semelhantes e estudam coisas semelhantes. E mesmo que o estudo fale muito entre aspas, ao encontrar os resultados estimados desde o início da pesquisa, existe uma justificativa para essa publicação, existe uma justificativa para a execução desse trabalho. Então, esses resultados que a gente precisa apresentar, mesmo que, entre aspas, novamente falhos, vão auxiliar os pesquisadores do mesmo campo de pesquisa a economizar tempo, a economizar recursos e a propor novos desfechos em função daquilo que se está pesquisando. Organização, eu acho que é a palavra-chave para a escrita científica. Do princípio, de quando se tem a ideia até o final da execução, até escrever o resumo, é a palavra de ordem da escrita e da execução do trabalho também. Então, organizar as ideias é o ponto de partida, porque essas ideias são a essência da pesquisa. Então, muitos autores falam sobre começar por um esboço dessas ideias. Tive uma ideia, ao que isso vai levar? E começar a fazer tópicos e correlacionar essas ideias com
com tópicos mais específicos, da onde eu vou poder chegar com aquilo que eu pensei primeiro, que é mais geral, que é mais amplo. Aonde que eu quero levar o meu leitor, aonde que eu quero levar a minha pesquisa. Os resultados são muito importantes, então a gente precisa pensar neles para que não chegue lá no final e a gente tenha uma decepção muito grande com aquilo que a gente pensou que poderia acontecer. Então, a gente vê que todos os processos têm sua importância, mas lá nos resultados, a gente precisa se perguntar lá no início, quais são os achados-chave? O que é aquilo que a gente quer? Qual é a importância para o campo da pesquisa? E isso está muito relacionado com aquelas as duas perguntas sobre reconhecer a importância do seu trabalho. Dali em diante, esses achados estão completos ou vai faltar alguma coisa? O que eu preciso colocar na minha pesquisa para que não falte lá no final um dado que possa correlacionar coisas? Quais são as evidências de apoio? O que está em volta disso tudo? Existe uma base para essa publicação? Existe um porquê eu querer publicar isso? Existe um porquê eu querer fazer isso? Outro ponto-chave é a linguagem. Em muitas referências que eu li nessa semana, falam muito sobre a linguagem, o uso da linguagem apropriada para aquele público que a gente quer atingir. A escrita científica, ela não está só no paper, só no artigo final. A escrita científica, ela está, de um modo geral, colocada também para o público leigo, também naquela forma de matéria de revista. Alguém vai escrever aquilo para um determinado público. Então, para diferentes públicos, precisamos adaptar a linguagem que se usa. Mas, em geral, ela precisa ser clara e concisa. Concisa é assertiva. Ela não pode girar, dar uma volta no mundo para explicar uma coisa que pode ser colocada de uma forma mais simples. Por N motivos. Primeiro, para a gente conseguir atrair o leitor, conseguir que ele leia o nosso artigo, mas também para que não fique um texto chato, um texto difícil, um texto maçante para quem quer que esteja lendo. Muitos autores, especialmente desse livro que eu estou usando de referência, falam sobre iniciar todo o trabalho em inglês. Não escrever na sua língua mãe, porque o inglês é a língua universal da saúde, especialmente dos artigos. Então, começar sempre pelo inglês. Então, o domínio da língua inglesa é uma coisa muito importante. Acho que desde o princípio da nossa formação deve-se instigar esse uso porque todos os artigos bons estão em inglês, né? Então, a gente não vai fugir disso, não vai mudar isso. Então, é importante que a gente tenha essa continuidade de entendimento da língua inglesa e de aperfeiçoamento de uma segunda língua. Cada sessão, que depois eu vou explicar, ela pode usar um tempo verbal específico, mas, em geral, para o relato dos resultados se usa o passado. Depois eu mostro uma tabela ali que os livros apresentam sobre o uso dos tempos verbais, mas, em geral, aquilo que a gente relata que foi feito, a gente relata no passado. Aquilo que a gente está falando sobre, normalmente vai estar num tempo presente. Isso é uma coisa a se cuidar também nas escritas, o tempo que se está usando em cada sessão para não fazer um shift, para não usar cada vez um e ficar uma coisa muito confusa do que foi feito, do que é, do que pode ser, do que vai ser. Então, também tem uso de vozes, né? Vocês entendem que tem que ter o domínio do inglês, mas também do português para a gente entender o que é a voz ativa, o que é a voz passiva, o que é o uso dos tempos verbais, o que são o uso de conectores, o que são os links que são mais aceitos e mais levam uma escrita mais bem feita. No português, a gente tende a preferir o uso da voz passiva. E isso, alguns autores dizem que faz com que o texto fique mais maçante. Então, os autores dizem que a voz ativa é uma voz mais fácil de entendimento pelo leitor. E lembrando que o inglês tem uma preferência pela voz ativa, como a gente deve começar pelo inglês, é melhor que se escreva, então, desde o princípio mesmo, pela língua mãe das publicações. Aqui, como eu tinha dito,
Nesse livro, esse autor ele usa esses 4 tópicos: introdução, métodos, resultados e discussão. E ali, como eu falei, ó, no presente existe um alto uso do tempo verbal presente na introdução e discussão presente, e o passado em métodos e resultados. Por quê? Porque em métodos e resultados a gente está falando o que já foi feito. Então, a discussão tem que ter um cuidado sobre aquilo porque a gente vai estar correlacionando o presente com o que foi feito no passado pelos nossos resultados. Então, a escrita ela tem que ter um cuidado muito grande, especialmente porque se a gente vai usar em outra língua, a gente tem que cuidar também a construção dos tempos verbais naquele idioma. A gente sabe que o inglês é um pouquinho mais complicado para quem tem mais dificuldade, então é preciso ter um cuidado muito grande sobre o uso correto da língua inglesa na escrita. Bom, muito se fala sobre a linguística de corpos. O que é a linguística de corpos? Quando se fala sobre linguagem em escrita científica. Linguística de corpos é quando são os fenômenos linguísticos que são estudados a partir da análise de vários textos. Ou seja, todos esses fenômenos derivam da observação de grandes pedaços da linguagem autêntica por meio do uso de ferramentas específicas para análise do corpus. Então, a comunicação do trabalho proposto, ela é tão importante quanto o trabalho em si, porque ele expõe aquilo que se pensou em fazer, o que foi achado, e com isso e também se relaciona com outros estudos e o campo. Então, assim, eu posso pensar numa coisa, mas eu tenho num problema, numa pesquisa, eu posso ter aquilo feito, super bem feito, mas eu preciso comunicar aquilo de uma forma correta, coerente e relacionada com o meu campo e com a linguagem que o meu campo tem. Então, por melhor que seja o meu entendimento sobre aquilo, eu preciso conseguir me comunicar de uma forma inteligente também. Não é só raciocinar, é também se comunicar. Bom, a escrita, normalmente, ela precisa ser em ordem lógica ao invés da cronológica. Às vezes, essas ordens, elas coincidem, mas nem sempre. Por que escrever de uma ordem lógica e não cronológica? Porque a ordem lógica, ela vai habilitar o autor na contribuição da pesquisa e não simplesmente no relato do trabalho. A ordem lógica, ela traz tópicos conforme aquilo que a gente está descrevendo, e não simplesmente eu pensei isso, eu fiz isso, deu isso de resultado, e conforme tal e tal pessoa fala, isso se relaciona assim. Não. Precisa se pensar num problema científico. Ok, temos o problema científico. Aí a gente pensa, já existe uma solução? Vamos atrás da literatura para ver se esse problema tem uma solução. Sim, tem. Tá, e conforme essas soluções que esses autores já encontraram, é possível melhorar essas soluções? Eles propõem novos estudos ou pedem que seja, ou pedem não, eles sugerem que sejam feitos novos estudos para que se encontre outros desfechos ou desfechos semelhantes? Ou não, esse problema não tem solução. Como é que eu posso desenvolver uma solução? E a partir disso, desenvolver uma lógica para execução desse trabalho, mas como eu disse antes, não adianta entender bem o processo e não saber explicar o processo através da escrita correta, da melhor escrita para a sua comunidade ou para o público que se quer atingir. Então, tem que ter toda uma esquematização de como que se vai acertar essa escrita. E para isso, a prática e a leitura. E esses momentos assim que a gente tem em grupo, por exemplo, é muito importante que a gente, como grupo, também consiga, assim como a gente vai ter, né, essas discussões dos trabalhos quase prontos sobre a escrita, sobre as apresentações, esses momentos em grupo em que a gente consegue fazer uma troca de experiência e compartilhar conhecimento também são muito importantes. Quais são as características da escrita científica? A escrita científica, ela segue uma estrutura sistemática, especialmente na área da saúde. Todo mundo aqui
está em grupo de pesquisa, está na faculdade, é formado, faz mestrado, faz doutorado, pós-doutorado, é professor, já leu milhões de artigos. Então, a gente sabe desde o princípio da nossa formação aquela estrutura de título, resumo, mas aquela estrutura, cada tópico que eu vou explicar depois, tem sua razão de estar onde está e tem suas particularidades. E é interessante que a gente vá ter ao longo das discussões aqui no grupo a gente vai esmiuçar esses tópicos para que a gente possa ter boas escritas e como grupo crescer e ter mais publicações e permitir que essas publicações estejam tão bem qualificadas, tão bem feitas, que elas se tornem citadas. E a gente sabe, né, que a citação e que a publicação e aí a citação são coisas muito importantes para a nossa vida acadêmica. A criatividade nessa escrita, ela deve ser feita através da demonstração de ideias e de conceitos, mas não da escrita. A gente não cria uma nova escrita. A escrita, ela é basicamente feita, já está basicamente estruturada, mas a forma como a gente comunica, sim, pode ser a mais assertiva, de uma forma criativa, isso sim é importante. Algumas revistas, elas solicitam que os autores escrevam de uma forma pré-estruturada. Elas informam guidelines para que se escreva já da forma como elas querem. Nesse livro que eu usei, eles falam da Nature, né? Que existe toda uma estrutura pré-pronta para que se escreva como aquela revista quer. Então, é importante que a gente saiba para quem que a gente está escrevendo, não só como leitores, mas como publicações. Para qual revista a gente quer, desde lá do início do nosso problema de pesquisa, tá? Eu tenho um problema, ele se relaciona com qual publicação, com qual revista, ou quais grupos de revistas. É importante já ter isso em mente para que a gente já escreva de uma forma mais direcionada para aquela que a gente tem em mente. Talvez a gente não consiga, a gente vá para planos B, C e D, mas, assim, aquele grupo de revistas que a gente entende que vão se relacionar com o nosso trabalho. Bom, como eu falei, existe toda uma estrutura, como todo mundo conhece, e eu vou passar um pouco por cada uma delas, sabendo que ao longo desse semestre, cada um vai explicar um pouco mais, de uma forma mais detalhada, cada parte. Mas, basicamente, a gente tem o título, seguido dos nomes dos autores ou do autor e da onde eles vêm, qual é o contato, como que a gente chega até eles, como que a gente pode se comunicar com eles e da onde eles vêm, da universidade que eles vêm, da faculdade que eles trabalham, seguido de um resumo. O resumo é uma das partes mais importantes desse contexto inteiro, porque junto com o título é ele que leva o leitor ao nosso texto. A introdução, que é uma forma de direcionar, de começar, como o próprio nome fala, né? De direcionar e começar esse entendimento sobre aquilo que a gente está propondo. Materiais e métodos. O que a gente usou? Como que a gente fez? Os resultados, o que a gente encontrou. A discussão disso tudo, que retoma tudo isso para aquele final. E a conclusão bastante concentrada, diferente dos resultados da discussão, né, que é mais amplo, a conclusão um pouco mais focada em finalizar, como o próprio nome diz, mas em trazer tudo mais de uma forma menor, e da onde que a gente tirou todo esse contexto, todas essas referências. Então, agora eu vou passar por todas essas partes de uma forma geral, porque a gente tem durante o semestre a discussão, mas tem tópicos bastante importantes dentro de cada uma delas. Do título. O título ele deve atrair a atenção do leitor. Todo mundo aqui já fez uma busca em PubMed, em qualquer fonte. O que a gente busca? A gente digita palavras-chave e busca no título. Ah, isso aqui me interessa. Isso aqui não tem nada a ver. Então, a gente precisa que o título atraia o foco do leitor. Esteja ali, nos traga esse leitor. Ele tem que destacar pontos principais do estudo. Então, ele vai dar palavras-chave com uma breve explicação, mas não pode ser uma coisa muito grande. Ninguém gosta de títulos enormes, imensos, porque a gente se perde em tanta informação quando o título é muito grande. Então, de novo, ele tem que ser conciso, ele tem que mostrar objetivamente o que se quer, o que foi feito,
e trazer esse leitor através do quê? Do uso de palavras-chave. Esse título, ele, como eu falei antes, ele vai ser seguido pelo nome dos autores, o contato e suas respectivas instituições, porque é importante saber da onde que vem essa gente, quem fez isso, quem fez esses estudos que a gente quer usar. Porque, às vezes, a gente precisa saber se se a gente está estudando uma coisa que do outro lado do mundo alguém também está estudando, poxa, que legal, será que a gente consegue entrar em contato? Será que a gente consegue as referências, alguma coisa a mais, através do contato com novos pesquisadores, com outros pesquisadores. O resumo, aí é o segundo mais importante ali na forma de captar o autor. Por quê? Porque às vezes a gente faz uma busca e encontra 6.000 artigos daquelas palavras-chave que a gente determinou na busca. E como é que a gente vai resolver, a gente quer esse estudo, como é que a gente vai selecionar os estudos? Bom, começando pelo título, a gente vai rapidamente passar o olho e escolher aquilo que a gente quer, mas a gente vai ler o resumo, porque no resumo tá ali já a microversão desse artigo. O que esse artigo quis, como que ele fez, o que ele encontrou, brevemente a discussão e o que ele conclui. Então, quando a gente encontra num resumo aquilo que a gente está esperando para construir o nosso próprio texto, bom, a gente conseguiu captar aquele leitor, a gente conseguiu com que ele leia o nosso texto. Normalmente, esse texto ele vai ser limitado em número de palavras, porque, como o próprio tópico sugere, ele é um resumo, ele não pode ser enorme, então ele vai ser limitado, em geral, entre 150 a 250 palavras. Ele pode ser escrito de uma forma descritiva ou de uma forma informativa. Os descritivos, eles estão mais nos artigos de revisão ou nos sumários de livros e capítulos de livros. Normalmente se discute ideias de autores que não necessariamente são os autores que estão escrevendo. Já o informativo, eles são usados em trabalhos que falam da sua própria pesquisa. Como eu disse, ele tem que ser uma microversão do artigo, ele tem que trazer todos os tópicos de uma forma muito resumida, muito breve, mas ele não vai conter nem citações, nem referências. E como eu falei antes, da própria escrita, como ele é o resumo, ele também tem que estar escrito de uma forma lógica. E muitos dos artigos que eu li, do livro que eu li, eles sugerem que isso seja escrito no final, e não junto com o paper ou antes, de uma forma a construir o esboço. Não, terminou tudo, bom, daí sim se constrói esse resumo para que o texto fique o mais em tópicos possível para que se consiga o leitor. Depois do resumo, a gente vai ter a introdução, que é o início do trabalho em si. Obviamente, ele tem que ter informações mais relevantes que o resumo. Ali sim, nós vamos ter citações, vamos ter referências, vamos ter partes de artigos que a gente julga importante para introduzir o assunto. E ele tem um esquema de pirâmide invertida, a introdução. Ela vai dos conceitos mais gerais até conceitos mais específicos, ou seja, ela funila até que a gente chegue na apresentação da justificativa para aquele estudo. Em geral, a gente está acostumado a ler todo um descritivo daquilo da onde que se quer chegar, e a apresentação de uma determinada patologia, de uma determinada técnica, de uma determinada intervenção, até que, por que eu quero fazer isso? Por que isso se justifica? E aí, como eu falei, se inicia com uma discussão geral e vamos até a questão específica de pesquisa e até as hipóteses. Ainda que a intenção é captar a atenção do leitor, é trazer o leitor para ler o resto do nosso artigo, que segue com materiais e métodos. Materiais e métodos, ele se dá de uma forma bastante descritiva, porque a gente precisa contar o que a gente usou e como que a gente vai fazer as coisas que a gente se propõe a fazer, o nosso estudo, a nossa pesquisa. É uma seção indispensável em áreas de pesquisa experimental, como é a área da saúde, né? Especialmente a área da saúde. E por quê? Porque os estudos, eles precisam ser reprodutíveis. Então, para a reprodutibilidade das pesquisas
e dos seus resultados, é muito importante a clara descrição desses materiais, da estatística, de como se vai usar, como se vai fazer o que se propõe a fazer. E também para que, por exemplo, quando lá no final a gente vai sugerir que novos estudos sejam feitos, já se tenha pelo menos parte de um caminho ditado, entre aspas, para se chegar ao aquilo que se propõe, mas talvez mudando o método, o jeito de fazer para chegarmos em coisas diferentes daquilo que se precisou chegar, se precisou reconhecer no final que precisa de novos estudos. Chegamos, enfim, nos resultados, que é uma parte, assim, que a gente quer muito falar porque a gente só propõe um estudo porque a gente pensa num resultado, a gente pensa num final. E, às vezes, sim, ele vai ser diferente daquilo que a gente esperava. E, ok, a gente descreve e a gente propõe novos... Aí, na discussão, a gente propõe novos estudos. Mas, dos resultados, a gente vai descrever o que a gente encontrou a partir da proposta que a gente fez. Só que esses resultados, eles têm que estar em conversa, eles têm que estar em conjunto, em conexão com a ideia inicial. Porque se a gente não consegue estabelecer essa conexão daquilo que a gente propôs com aquilo que a gente encontrou, o texto fica confuso, o texto fica difícil. Aí a gente começa a perder o leitor e aquele artigo começa a não ser usado, a não ter fundamento aquele artigo. Porque como que eu propus uma coisa, encontrei outra e estou falando de outra? Então, de novo, a lógica da escrita, a lógica do entendimento sobre aquilo que se propõe a pesquisar e a forma clara de comunicar esses resultados. Então, é preciso que se estabeleça uma conexão entre aquilo que foi proposto desde o início do texto com o que a gente achou nos resultados. Ah, cadê meu slide de discussão? Peraí. Ficou trocado, perdão, pessoal. Na discussão, a gente vai recuperar os principais resultados do estudo que a gente propôs e discutir o conhecimento gerado a partir dos resultados que obtivemos para que se contribua com o contexto científico atual. Então, a gente começa citando os resultados e correlacionando eles com a literatura atual. Para isso que serve a discussão. Lá na introdução, a gente mais ou menos usa conceitos, já vai ter bastante citação, assim como na discussão, mas a gente usa os conceitos. Já na discussão, a gente vai correlacionar esses conceitos com o que a gente achou nos resultados. Então, é importante, nesse momento, a leitura de muitos artigos e também o entendimento da interpretação, né? Na verdade, a interpretação desses artigos e como eles se relacionam com os nossos resultados. Por isso é tão importante a contínua formação, a contínua leitura de artigos daquilo que a gente se propõe a estudar durante a nossa vida acadêmica, durante a nossa vida profissional. A discussão e a introdução, elas funcionam de forma oposta e espelhada. Eu falei lá que a introdução é um triângulo invertido, que ela começa de uma forma geral e vai para formas específicas de conhecimento. Já a conclusão, não, ela começa do específico para ir somando um geral a partir dos resultados. Então, é muito interessante a gente ter em mente quando a gente vai construir um texto que são coisas parecidas, viradas, são coisas espelhadas. A gente termina a conclusão mencionando as implicações clínicas e científicas da pesquisa que a gente fez e as correlações. Então, é importante a gente ter em mente o entendimento daquilo que existe com aquilo que a gente fez e a relação dessas coisas. E saber, de novo, comunicar isso de uma forma assertiva. A conclusão, ela foca... Peraí, que eu acho que tem mais um de discussão. Na discussão, é necessário apontar as limitações desse estudo. E, às vezes, apontar, não erros, mas aquilo que a gente não encontrou, aquilo que a gente não se deu conta ao delimitar o estudo, é uma forma de maturidade científica.
e de comprometimento com a ciência. Não adianta a gente achar que a gente sabe tudo e ir lá publicar de uma forma errada e dar um dado incompleto, um dado errôneo, alguma coisa que comprometa a ciência. Então, comprometa o entendimento da ciência. Então, é importante ter esse comprometimento com a própria ciência, de uma forma madura cientificamente. E está no final da discussão a recomendação de estudos futuros. Bom, não encontrei o que eu achava, mas se talvez. Ah, e outra coisa, fazer isso de uma forma objetiva, e não, acho que novos estudos são pertinentes. Tá, mas exatamente como? O que que tu acha que de uma forma mais objetiva pode ser feito? Até o que que faltou nesse estudo que talvez o nosso próprio grupo vá fazer de uma forma diferente para um próximo artigo, para um próximo estudo. Então, indicar de uma forma objetiva o que que novos estudos podem fazer para chegar aonde se espera, na hipótese que se espera chegar e que talvez com aquele estudo não se tenha chegado. Agora deixa eu voltar para a conclusão. A conclusão, ela foca naquilo que foi aprendido com esse estudo. Ela possivelmente vai retomar tópicos lá do início, mas ela é muito breve, ela não precisa ser uma coisa muito extensa. Ela vai ser uma breve interpretação dessa pesquisa e vai mostrar como que a pesquisa faz a contribuição para o seu campo de estudos. E também, a limitação, ah, agora eu me esqueci aquilo, depois eu vou me lembrar. O conflito, se existe ou não um conflito, né, nessa pesquisa e como que ele se dá, a explicação dele, ou não, não tem e segue, tá tudo bem. Aqui, as referências, a gente é onde termina, basicamente, as nossas escritas. Tem que trazer todos os trabalhos que foram relacionados ou relevantes para a escrita do texto. Em geral, vai ter os textos do próprio pesquisador, porque também são formas de ele se relacionar com o campo de pesquisa dele, ele está acostumado a ler aquilo, ele escreveu sobre aquilo em outros papers, em outros artigos, pode ser que ele nem cite, mas ele usou aquilo como base do seu estudo. O formato e o estilo em que se dá essa escrita das referências, normalmente vai estar especificado pela revista ou por quem a gente quer atingir. Por exemplo, estudantes de graduação para um TCC, a sua própria universidade, a sua própria faculdade vai ter a referência de como que quer aquela referência, como que aquilo vai estar especificado para a escrita desse estudo. As revistas normalmente vão estar especificadas por onde elas vão querer ter essa referência. E depois da referência, eu não coloquei no slide, mas a gente ainda pode ter alguns apêndices. Às vezes a gente quer apresentar tabelas, às vezes a gente quer apresentar o questionário que foi usado, a gente acha pertinente para a escrita e para o entendimento daquele estudo os apêndices que a gente utilizou. Então, ou até às vezes programas de exercícios, às vezes estão bem especificados, às vezes não estão. Eu já utilizei para apresentação no ano passado um apêndice que parecia muito claro quando eu fui, muito interessante, né, na verdade, e quando eu fui ler ele não era nada claro, então tem que ter um cuidado sobre aquilo que a gente vai publicar também em apêndices, se o programa de exercícios tem coerência com aquilo que a gente está propondo, por exemplo, quando a gente usa um programa de exercícios, como foi o caso daquele artigo. A gente usa, eu encontrei, assim, vendo aulas sobre escrita científica, lendo artigos e o livro que eu usei de referência, ferramentas de escrita. São ferramentas que algumas faculdades desenvolvem, alguns desenvolvedores de software fazem, para que a gente tenha um auxílio, em especial pessoas que estão começando a sua formação acadêmica, pessoas que estão entendendo como que a escrita científica ocorre, como ela é estruturada. Às vezes a gente não tem sempre uma pessoa para nos ajudar a corrigir. Eu aqui faço uma crítica, eu acho que são todas ferramentas de apoio. A gente nunca vai tirar a expertise de um orientador, a experiência de um orientador, quando a gente precisa escrever um texto muito bem feito, assim. A gente sempre quer escrever textos bons, mas quando a gente precisa, assim, submeter, a gente acha interessante esse uso de grupo e especialmente o uso da expertise dos nossos orientadores e professores. Esse é o SAIPO
de farmácia foi desenvolvido pela Universidade de São Paulo, pela USP. São ferramentas computacionais para auxiliar estudantes a escrever em português e inglês. Ele foi desenvolvido para estruturar, como uma forma de apoio da estrutura dos textos. A gente consegue ali nesses tópicos, aqui nesses links, e tu consegue escrever, tu consegue botar o teu texto e ele vai te pormenorizando ali tópicos, e ele consegue tu consegue clicar nesses navegadores e ter exemplos de textos para que tu possa usar como base na hora de estruturar e de escrever o teu texto. Aí, nos exemplos, por exemplo, o uso dos conectores naquela seção em específico, qual que é melhor usar, qual que não é aconselhado usar, por que que tá ali, por que que não tá ali. É bem interessante, especialmente para quem está começando a escrever ou para quem não tem, assim, muito acesso a correções, assim, o tempo todo. Eu encontrei também o Mazeweb, que é uma ferramenta, é um classificador de estrutura retórica do texto científico. Ele é todo desenvolvido para analisar resumos em inglês. Então, tu coloca o teu texto aqui e ele vai te devolver o texto em um sistema de tópicos. E ele vai rotular aquele... Porque é o resumo, né? Lembrando, não é o texto inteiro. Então, tu vai jogar o teu resumo ali e ele vai dividir e vai rotular cada parte, para que tu tenha mais ou menos uma correção e entenda a estrutura, se está correta ou não está. Mas, de novo, é uma ferramenta de apoio, não é uma ferramenta de final, assim, de correção final. São bons parâmetros para cientistas em formação, mas, de novo, não tira a expertise da correção daqueles que estão há mais tempo nesse meio. Para isso, para a gente escrever e para a gente poder, inclusive, usar as ferramentas, é preciso conhecer muito bem a área de estudo que se vai escrever. Por exemplo, essas duas ferramentas, elas funcionam para a área da saúde. O Mazea, tu ainda consegue trocar para a área de engenharias, e a outra eu não me lembro, mas tem uma terceira. Então, até para saber a ferramenta que tu vai usar, tu tem que saber para quem tu está escrevendo, qual é a área, o que tu vai usar dessa área. Então, é importante sempre estar em contato com a leitura, com a literatura, com o uso de palavras corretas, o uso de ferramentas corretas, para que a comunicação seja seja correta para quem a gente quer. A gente tem que escrever de acordo com a comunidade que a gente quer atingir e o periódico que se quer publicar. A gente só atinge uma comunidade quando a gente publica, então a gente tem que ter um cuidado com para que revista a gente quer publicar. Como tem que ser a organização desse texto, conforme tudo aquilo que eu expliquei antes, e para aquela revista. Então, é importante ter esse cuidado sobre para quem vamos escrever. Esses foram os artigos e as referências que eu usei para essa aula. E antes de finalizar, eu queria deixar duas dicas de leitura que eu achei muito interessantes para quem quer entender do mundo da escrita científica, porque, assim, a gente como pesquisador e pessoas que estamos entrando, eu, por exemplo, que estou iniciando o mestrado, estou começando, achei muito interessante poder entrar em contato com dar essa aula, porque me instigou a procurar, e eu acho que nas faculdades que eu fiz, eu nunca tive contato com esse tópico em específico. A gente é instigado a escrever, mas, assim, nas minhas formações, pelo menos, a escrita científica, não. A metodologia, sim, que tipo de texto se vai escrever, mas especificamente a forma com que se vai comunicar, não tive, e eu achei muito interessante, eu achei esse livro, Writing Scientific Papers in English Successfully. É muito interessante, ele está todo em inglês, por óbvio. Ele tem na Amazon, ele é caríssimo, ele é R$ 170 se tu comprar, mas no Kindle ele é bem mais barato. Então, assim, ele é um texto, ele tem guias muito bons, muitas dicas, e esse artigo do Journal Korean Medicine Science, que eu achei muito interessante, é escrito por japoneses, que também, e tem esse artigo em específico, ele tem críticas
sobre o que não colocar nos artigos. Não foi uma coisa que eu preconizei nessa aula, nessa apresentação, mas tem dicas daquilo que fica feio, daquilo que torna a leitura maçante. Então, também são formas de cuidar a comunicação para que a gente não perca o nosso leitor e para que a gente gere citação, para que o nosso artigo seja reconhecido, para que a nossa comunidade científica seja reconhecida, para que a gente traga o mundo a ver o que a gente está fazendo dentro da universidade que a gente está fazendo. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Ótimo, Bruna. Parabéns pela apresentação. Todo mundo Obrigada. bateu palma aqui, eu só demorei para abrir o microfone. Só deu 41 minutos e 30, de perto do tempo. Mas realmente, parabéns pela aula, muito legal, muito informativo, muito interessante. Só pelo tempo, são 11h30, a gente ainda tem algumas coisas para tocar na reunião. Acho que abrir para umas 2, 3 perguntas aí, comentários. E depois a gente acho que vai ter que ir se encaminhando para a parte de dividir os estudos, depois a apresentação da Nath. Professor? Por favor. Tá bom. Obrigado, André. Parabéns, Herbert, muito legal. Bruna, legal. Valeu também por tu encarar esse desafio. É bem difícil, muito pouco tempo para organizar uma aula que não está preparada. Foi um baita desafio. Que bom que tu encarou assim positivamente. Isso é muito legal. Isso no pós-graduação, essa resiliência sobre esses desafios, essas dificuldades que aparecem, essas frias também, são muito legais, tá? Porque isso aí vai nos dando casca assim para se tornar pesquisador e também regulando, porque vocês vão enfrentar muito desafio aí, né? E é bom ter a cabeça forte e positiva. Muito legal a tua postura, tá? A aula foi muito boa, bem organizada, eu gostei. O audiovisual foi muito legal, foi muito claro. Eu acho que deu essa visão geral mesmo. É um assunto um pouco estranho e tu assumiu uma estratégia legal que realmente é o tópico de fundamentos de escrita científica, que às vezes fazer um resumo também de elementos. Eu vou tentar aqui muito resumidamente, só talvez dar alguns exemplos, alguns detalhes a mais, assim, para a gente visualizar o que são esses aspectos essenciais que foram bem explorados pela Bruna. Assim, deixa eu... Uma coisa que perspassa toda a escrita científica, por exemplo, eu acho que primeiro é técnica, né? A mensagem que a Bruna fala, a gente precisa ter técnica. A gente aprende a coletar, né? E vocês adoram, os alunos adoram fazer os processos de coleta. Nós aprendemos a analisar dados e vocês também adoram, alguns adoram mais, né? Quando entram em rotina de programação, outros menos. Mas o fazem. É uma parte, vamos dizer assim, que quase sempre ela é um percurso meio que obrigatório e é num tempo importante do tempo total de trabalho de vocês, como alunos, como mestrandos, pesquisadores e cientistas. O problema é que muitas vezes a escrita parece que é quando dá, né? E ali já tem um baita problema, né? Porque realmente ali vocês não têm que se organizar com os colegas, alguém tem que se botar a escrever. É muito difícil fazer o trabalho em grupo, né? É preciso que alguém comece a fazer o draft, que a gente chama, que é sair da folha branca, que é um baita desafio. Então, é preciso ter técnica e hoje a aula, acho que atingiu bem isso. Eu queria só reforçar. É importante que vocês tenham técnica, que vocês passem por processos pedagógicos para aprender a escrever. Eu e a Flávia somos do tempo, eu estou olhando aqui os colegas, não quero deixar também muita gente na mão, a Ananda também é da nossa época, a gente aprendia a escrever de qualquer jeito, né? A gente tem que escrever, dá o texto e vai. E aí a gente aprendia na porrada, assim, sem nenhuma, assim, muita recomendação técnica. Dependia da escola, dependia do orientador, se tinha alguém mais antigo que podia dar uma luz, e quase sempre não era muito pedagógico. Eu mesmo tinha essa dificuldade de ensinar, inclusive, como escrever. Quando eu comecei a entender um pouquinho mais de escrita, eu tinha muita dificuldade para entender. Eu conseguia fazer, não sabia como, né? Então, esses passos aqui são fundamentais. Eu queria reforçar isso. Mas, além disso, eu acho que tem outro elemento que, às vezes, a escrita científica esquece e eu gosto sempre de adicionar.
Gente, para a gente aprender a habilidade de escrever, ela é uma habilidade também. A técnica de escritor perpassa a escrita científica. Esse elemento, claro, com outro caráter de quem escreve poesia, de quem escreve prosa, mas tem também elementos ali de um pouco de uma certa arte para organizar ideias e colocar numa forma textual. Ela perpassa também essa construção que está numa escrita qualquer também, de uma prosa, de um artigo, de uma crônica, por exemplo, também perpassa isso. E a dica que eu dou, assim, é que vocês leiam, além da coisa científica, também, que isso é obrigatório, que vocês leiam mais. Eu já tive alunos que eu conseguia melhorar um pouco essa parte de escrita no momento em que começaram a ler mais coisas que eu julgo decentes. Aqui vem um pouquinho de piada, tá? Que é um parênteses, cuidado, mas assim, por exemplo, para mim, decente é ler boa literatura, né? Ler literatura universal, ler Victor Hugo, ler autores que realmente sejam reconhecidos pela nossa história, pela nossa experiência cultural, como coisas universais, ler coisa boa mesmo, né? E cuidar com Paulo Coelho, esse tipo de coisa, tá? Mas eu não faço mais nenhum comentário desse tipo, autoajuda, só gosto. Bom, mas, gente, ler coisas boas, isso aí ajuda mesmo, ajuda. E perspassa, a Bruna falou um pouquinho também da questão de ter um vocabulário maior, etc. E tudo isso é uma leitura nos lugares bons tem mais chance de acontecer essa questão. Bom, eu vou ser um pouquinho mais objetivo. Agora, coisinhas pontuais. Tem uns estilos de escrita, que nós vamos ter que passar toda a parte ali, que é assim, a escrita neutra e ativa. Tá? Tem material mais conservador, não é errado, tá, gente? Mais conservador, que usa um pouquinho a linguagem neutra, tá? Para escrever. Essa era uma visão que perpassa também algo filosófico, né? Um pouquinho epistemológico, de dizer que a ciência ela é mais neutra, tá? Carrega um pouquinho esse peso. O pessoal que estuda essas coisas sabe que está ligado a poder, inclusive, etc. Então tem essa forma, mas tem a forma ativa, tá? E aqui tem estratégias um pouco diferentes. Eu acho que, não sei se a Flávia mudou, mas eu me lembro que a Flávia escrevia um pouquinho mais do jeito que eu também aprendi, que era mais neutro. Nos últimos anos, eu tenho sido um pouquinho mais ativo, com voz ativa, usando primeira pessoa do singular ou plural. Tá? Principalmente plural, a gente não escreve no singular. Isso aí aparece às vezes no material escrito, mas quando a gente quer ser voz ativa, a gente bota lá. Ao invés de dizer o objetivo deste estudo foi, né? Essa é uma forma passiva, né? É o estudo em si que teve, mas ninguém objetivou, né? Essa é a forma neutra, que é a mais usada, tá? Mas nós temos usado nos últimos anos um pouquinho mais ativo, que é dizer o seguinte, ao invés de dizer o objetivo foi, nós objetivamos, we aimed to, e aí vai. Tá? Nós objetivamos comparar, analisar, e aí vai. Tá? Eu vou dizer para vocês que não tem errado. Tá? Uma coisa importante é ser coerente. Isso é uma coisa que acho que a Bruna já comentou também, mas tem que ser muito coerente ao longo de todo o texto. Assumir uma estratégia de escrita vai mais por essa. Tá? E a gente tem sido, e isso depende dos locais de escrita, mas eu não vou me deter aqui a dizer onde e tal, mas a gente tem sido mais ativos, no sentido de dar peso mesmo, é nós mesmos que fizemos, tá? Mas é uma discussão, ainda tem revisores que dizem que é só assim certo, é só assado certo, então a gente tem que se regular um pouquinho por isso também, tá? Outra coisa, o que é esse nível de sistematicidade? É um nível que quase sempre o aluno não tem ideia do que é. Tem gente que acha que é muito organizada com as ideias, tá? Quase sempre o aluno que acredita que é muito organizado, ele sofre às vezes um pouquinho mais, até porque ele acha que é muito organizado. E quase sempre a escrita científica é num nível muito maior, é mais desafiador. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que estar prontos para mudar aquilo que vocês acham que é a organização de ideias. A mensagem é um pouco assim, é um pouco de fé, tá? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, o Dani Francoviac quer estudar as questões de estabilidade articular com algum padrão cinemático no meio e controle motor da postura do pé numa dada situação. Eu não lembro bem direito. Mas tem eletromiografia, tem um pouquinho de cinemática, tem 2, 3 grupos de outcome, de variáveis, tá? Ao longo de todo o artigo tem que estar sempre na mesma sequência.
Tá? É uma coisa meio, mas que pobre. Mas tem, isso começa. E parece fácil, gente, mas quando vai lá para a introdução, tu faz uma linha de raciocínio, depois tu vai nos métodos, tu faz uma linha de raciocínio sobre processamento de coleta de dados, processos de coleta de dados, depois processamento dos dados, depois até alguma coisa de estatística, que é mais difícil, mas depois entra resultados, depois entra discussão, a gente vê que muitas vezes não é seguida essa sequência. E a gente tem que ter um sequenciamento de coisas, tá? Nesse registro dessas partes. Essa é um pouquinho mais teórico, mas tem outras que são muito pesadas, é a forma de registro mesmo, o bendito et al. É difícil tu achar um texto de um aluno novo que consiga registrar o et al. Da mesma forma. Vai ponto depois do et, vai ponto depois do al, vai ponto depois... E essa padronização de texto também é uma coisa muito importante, é um formato de escrita que também ajuda a organizar as ideias, desde essas coisas muito pontuais até as coisas um pouquinho mais de raciocínio de ideias, que isso ajuda na fluência também do texto. E a última coisa que eu queria dizer é a objetividade da escrita em inglês, tá? Aqui eu faço até uma divisão cultural, tá? Quase sempre a escrita em inglês ela é muito mais objetiva, ela é mais, até relativamente, vamos chamar de pobre no floreio das palavras, né? E isso é um baita problema que a gente tem quando os alunos começam, nós latinos começamos a escrever, né? Eu estou sofrendo aqui com os italianos também que estão nesse processo, eles também adoram meter palavra, né? No entanto, porém, vai, e não quer dizer nada ali, é só um floreio, né? Então tem que ser mais objetivo, né? E fico por aqui. Flávia, se quiser fazer algum comentário, já me estendi um monte. Jogo rápido, obrigada, Tata, sempre maravilhoso te ouvir. Obrigada, Bruna, muito legal, foste muito bem aí, né, no pontapé inicial das apresentações. Eu só adicionaria, corroborando a última fala do Tata, que é o seguinte: a gente, quando lê um native speaker, né, ou um americano, um canadense, um australiano, a gente detecta claramente a diferença de ler um chinês, de ler um japonês, de ler um brasileiro. Então, eu acho que é importante, quando a gente lê o artigo, ver de onde é o grupo, né? Se ele é inglês, se ele é americano, se ele é australiano, e pegar um pouquinho esse estilo de escrita. A maior parte das vezes eu faço, acho que a Thaís conhece, eu faço inglês com o mesmo teacher há 25 anos, e cada vez que a gente vai corrigir um paper, eles Brazilian English, Brazilian English, muitas palavras. Essa é a característica do que a gente escreve, né? Muita palavra. E ele vai lá e corta 200 palavras. Bom, a frase fica bem curtinha. Então, acho que essa é uma dica importante. Vários de nós aqui têm domínio da língua inglesa. Eu faço aula, quanto mais eu aprendo, eu vejo que menos eu sei, eu sou ruim mesmo, e estou sempre tentando melhorar, mas eu tenho contato sempre com a ajuda do teacher para qualquer paper que a gente escreva, porque é um aprendizado constante. Acho que a língua inglesa ela é fundamental para todos nós, e escrever inglês direto, eu acho que é uma das dicas. Eu errei muito, escrever em português lá no início e depois trocar, e o ideal mesmo é escrever direto em inglês. Pessoal, feliz Dia da Mulher, feliz Dia da Mulher, não dá para deixar, eu entrei atrasado, já deve ter falado, né? Mas, mulherada, feliz dia aí para nós, tá? Eu sei que todo dia é dia, mas vale a pena a gente se abraçar e mandar flores desse dia para nós virtualmente. Beijos, então, vamos lá que o tempo está corrido. Ótimo, ótimo. Agora a gente está meio atrasado no horário. Eu queria propor aqui uma coisa que fazer a divisão dos grupos agora. Estou pensando talvez a gente fazer a divisão meio EAD, assim, talvez até o fim do dia online, e só agora definir o que a gente tem que trazer na semana que vem. E cada grupo tem o objetivo assim, de cada grupo apresentar a semana que vem para já passar para a apresentação da Nath. Boa ideia, boa ideia. Já apresentar, então a discussão é feita, o grupo faz durante a semana essa Isso, discussão. Tá. Aquele segundo e terceiro ato semana que vem, só dizer o que a gente tem que fazer, assim, talvez deixar mais... A ideia é fazer essa análise da iniciação escrita científica. Até porque esse assunto é um pouquinho genérico, né? Mas vamos lá, eu posso assumir um pouquinho aqui, André? Eu já fiz uma proposta e com a Flávia, que a gente organizou os artigos, tem uma proposta de grupo aqui, mas não... o problema é que não deu tempo de eu mostrar para a Flávia os grupos. A gente discutiu os artigos, mas não conseguimos fechar os grupos. Mas mesmo assim eu vou
eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui, que eu pensei. Nós pensamos com a Flávia 4 grupos. Deixa eu ver se eu consigo girar isso aqui. Bom, mas eu vou lá. Olha só. Primeiro grupo, alguém anota aí? Eu vou botar os nomes iniciais, depois tem que complementar com os bolsistas, tá? Eu pensei assim, nós com a Flávia pensamos o André, eu já vou botar até a proposta aqui, o André, Alex e Ibrahim no grupo 1. Anotaram? Sim. No grupo 2, Diana, Dani Fronk, Poliana. No grupo 3, Ananda, Herberts e Natália. No grupo 4, Marcela, Edilson e Lucas. Vamos ver agora. Sim, eu devo ter. Aí tem que ir botando o pessoal. O Fernando, por exemplo. Aí, como é que a gente faz, Flávia? Vamos botando? Sim? No grupo 1 pode ir o Fernando, por exemplo. Fazendo uma. Depois a gente tem que ver só se os artigos vão fechar, tá? Mas primeiro a divisão dos grupos. Os bolsistas ali no fundo, ali eu não lembrava dos nomes e tal, mas vamos lá. A gente pode ir botando na ordem. No grupo 2 tem ali um no fundo, ali, não sei, o de camiseta preta. Aí eu vejo o pessoal da Flávia. O Ibrahim já entrou, né? Oi. Lucas, ok. O Lucas do quê mesmo? Fontoura. Ah, o Lucas Fontoura. Beleza. No grupo 3, quem pode ir? A ordem da sala aqui, professor? Dos bolsistas, vai botando ali o pessoal no grupo 3. Luísa. Luísa? Luísa no grupo 3. Tá. No grupo 4 ali, Gabriel. Gabriel. Tem. Aí no grupo 1 pode ir, por exemplo, o Augusto Inda. No 2 aí é com vocês. Tem a Ana. Ana. Tem outra Ana. Ana Feinberger, né? Não. Qual A Ana? Vivian. No grupo 2 é a Ana qual, gente? Desculpa falar. Ana Paula. Quem tá na sala aqui, eu tô olhando e... Beleza. Não, tá. No 3, aí, vamos lá. Com vocês também. A Vivian comentou. Pode ser a Vivian? Pode ser. Beleza. Grupo 3, a Vivian. No grupo 4, com vocês. Aí, alguém da sala? Júlio. O Julião. O Julião tá escondido, não vi. Estou aqui, professor. Ok. Vamos lá, voltamos para o grupo 1. Alguém que está talvez no online, que eu não estamos vendo. Eu estou acompanhando, eu não sei, tem que ver com o professor. Ô, professor, eu não estou aparecendo, eu sou o Matheus, mandei e-mail para o senhor. Sim, Matheus, seja bem-vindo. Tá na chuva para se molhar. Isso aí. Então tá, só não sei que grupo que ele entra agora, que eu já perdi a conta. Tá no 1 agora. Tá no 1. Tá no 1? Então tá, Matheus no 1, né? Fechou? Fechou. No grupo 2. Pois DH, cara. Foi mal. Tem a Isa. Isa. No 2, a Isa. Gente, espera aí, para tudo, antes de lançar nome. Agora que eu vi que tá a Thaís aí. Thaís? Tá por aí? Oi, tô. Mas tu é prof, né? Tu é que nem eu, a Flávia, tu já não vai tomar chimarrão com a gente. Não vou te deixar fora. Tá? Vamos lá, vamos voltar, gente. No grupo 3 agora, né? Sim. Tem alguém? Marina, tô vendo aqui nomes, mas não sei se... Quer que eu passe os nomes aqui dos... A Marina é bolsista do GP Confa voluntário. E ela vai estar participando das reuniões sempre na sexta?
Marina, tu consegue, né? Acho que sim. Beleza, então bota ela no grupo 3, né? Sim, pode ser. Tá. Estão mandando ali. Tem a... A Natália já foi? Já. O Lucas Cantora já foi? Já, Ibra também? já. Augusto, Ana Freiberg, Ana Paula, Júlio, Fernando, Gabriel. A a Ana Freiberger não, foi a Ana Paula só. Foi a no nosso, então, no 4. A Ana vai no 4? Beleza. Ana Freiberger, vou botar ela. Fernando já foi? Gabriel Fernando já. foi? Isabela também já foi? Luiz Copel? Adão? Não foi. Não. Adão, só. O Adão entra em Só o qual? Adão. A gente tá no 1 agora, esse ali. Tá, então Adão no 1. Fechou? Olha só, os artigos agora que a gente tem que fechar, a ideia é que os autores do artigo não estejam no grupo. Então, daqui a pouco a gente vai ter que fazer alguma mudança, tá? Essa é a ideia. O primeiro artigo que a gente viu com a Flávia foi o artigo do APAS, tá? Um artigo sobre os ajustes posturais antecipatórios, um estudo já de alguns anos aí que a Flávia fez, que ele já está escrito já, né, para ser submetido, então ele poderia ser avaliado. Qual que poderia ser o grupo, gente, que não tem os autores aí, o grupo 2? Tem que ver, tava queimando. Não tem. Dois não tem. Então, bota no 2. 2, né? Então tá. Eu chamei assim André Apa, só para lembrar, tá? Mas o André é o primeiro autor, né? André Apas, está no grupo 2. O segundo artigo, pessoal, é o da Daiane, do mestrado, que envolve a comparação da mecânica de corredores aéreos e terrestres. O Tilson tá nesse? Esse aí tá... Não, até... Não tá. Então pode ser o nosso grupo, o 4. 4, né? Tá. É o estudo Daiane mestrado. Beleza. Aí o outro artigo é da Diana, do doutorado, um artigo de validação, frente ao doutorado da Diana. Tá, o André está em todas, né? André, vai ser difícil, hein? Ese O yo Edilson. creo que sería el grupo 3, que no tem ningún dos autores. Ah, beleza. Então tá. Diana, doutorado. E o último artigo é o do Edilson, de fadiga. Edilson também tá. Ah, e o Edilson... É óbvio que o André tá também nesse, né? Ou não? Ah, não, nesse não. Ah, fechou? Não, nesse não. Mas, olha, a gente é muito organizado, hein? Deus me livre. Edilson Fadiga. É o artigo no grupo 1. Baita apelido. Edilson Fadiga. Então tá, gente. Nós vamos encaminhar os artigos para vocês, estão em pastas, tá? Porque alguns estão em modelo diferente. Talvez, André, pudesse era botar tudo num Word só, né? Talvez para não complicar tanto. Tá. Mas se não, tem as pastas também, tá? Eu vou encaminhar... Como é que a gente pode fazer, gente, no grupo mesmo? Ah, não, mas tem do Locomotion, tem do Lococonfa, né? Tem um drive, professor, dos dois. Se quiser mandar, eu coloco no drive lá, que todo mundo tem acesso. Beleza. Mando sim. É isso, gente. Da minha parte, acho que a gente organizou os grupos, né? Aí fica como meta, André, só lembra, a gente começa o ato 2 na próxima reunião ou já se faz uma... Bom, podem fazer uma leitura, né?
O que a gente tinha organizado, que daí na próxima, semana que vem, seria dessa introdução à escrita científica de novo, só que seria o ato 2 e o 3, né? Seria aquela apresentação e discussão geral, né? O ato 2 é a discussão em grupos, né? Isso. E depois se reúne grupo grande. Esse vai ser um desafio. Sabe qual um desafio, gente, para a nossa organização? É que quando for separado, o ato 2 se divide os subgrupos, né? E aí tem um probleminha. O pessoal que está que tá online teria que estar participando de uma sala separada com essas pessoas. Eu não sei se a gente consegue se organizar, talvez vai ter uma, né, local, que pode ser na sala mesmo, mas depois teriam que sair os outros 3 grupos, se reunir, entendeu? Sim. E fica híbrido, né? Ou a gente reorganizaria isso durante a semana para botar um grupo que fosse só online, né? Mas eu não sei se vai fechar bem, porque se a pessoa vem, não vem. Eu tentaria deixar tudo híbrido mesmo e se reunir assim, híbrido. Só tem que ter 3 notebooks, né? Acho que isso é de boa. De boa se resolve, beleza. Entenderam o limite esse tecnológico, né? Desculpa, eu acho que não tem problema, porque em pior dos casos, quem esteja aí presencial, pelo celular também dá, ou quem tenha aí computador, dá para conectar com os demais à parte, igual, em outra conta, pues, Sim, pode em fazer outro link. uma ligação, né, de WhatsApp junto, um grupo. Beleza. Tá bom. Que eu tava... É isso, gente? Não sei, Flávia e André, se tem alguma coisa. Acho que é isso. Eu estou procurando enlouquecido aqui um artigo que eu estou devendo para o Ibra. Então, me perdoem. Oi, Guzo! Tá visitando aí atrás? Aqui. Ele estava agoniado aqui para dar um oi, para dar um. Querido! Daqui a pouco tá chegando, né? Semana que vem estou aí, semana que vem. Tu vem com força, viu? Que tem trabalho, hein? Vem Nem com me força. fala, aqui também. Já Bora! começou aqui, né, Gozan? Bora! Pessoal, E só... desculpa, vai, Flávia. Não, só quero dar o último destaque antes de terminar a reunião, agradecer ao Borba, nosso MacGyver, que pegou aquele K5, esmirilhou aquele K5, e a gente está com esperança aí de comprar essa pecinha que está faltando aí na Cosmed, né, Borba? Borba, sem palavras, viu? R$ 146.700 na tua conta, tu merecia, tá? Mas não vai dar. Quero o orçamento da Amed para consertar esse troço. Gente, muito grato isso aqui, viu? Eu vou pedir um orçamento da Cosmed para alguns equipamentos substituíveis e vou pedir um orçamento da AMED oficial e vou enviar para o Ministério Público por abuso de valor, que eu quero que esses lazarentos não... Tá gravando. Que bom, que bom, que bom. Vou aproveitar que eu abri meu microfone e pedir um negócio. Na terça-feira, nós fizemos alguns testes com o K5 e eu usei um cartão de memória que o Lucas me emprestou e eu deixei ele ao lado do Vicon ali, junto com alguns equipamentos do K5 e tudo mais. Porém, eu não achei mais. Ele pode ter caído, pode ter se perdido em algum lugar ali, eu não encontrei. A Bruna ontem procurou. Então, obviamente, eu pedi para que ela comprasse, até quero pedir desculpa, porque eu acho que atrasou as coletas das meninas ali até elas saírem comprar esse cartão de memória e tudo mais. Se alguém viu ou se alguém sabe onde está esse cartão de memória aí, ou às vezes ficar de olho para ajudar para encontrar esse cartão e adicionar lá de novo na bolsa. Beleza? Desculpa por isso. Pessoal, olha só para explicar ali, a Elren fez o comentário, realmente o Alex também tinha falado, o artigo aquele do Renato não entrou porque estava em português, tá? A gente fez só um critério de deixar só os textos que estão prontos em inglês para exercitar essa parte. Da minha parte, ok. Só tem a Nath ainda, né? A apresentação da Nath do artigo. Como é que é? Não acredito. Pobre da Nath preparou tudo, mas é meio-dia, gente. Avançamos? Ou deixamos para a próxima? Deixamos. Sexta que vem, pessoal.
Sexta que vem a gente vai estar envolvido nas avaliações do Parkinson, né? Eu não vou conseguir participar da reunião sexta que vem, eu acho que alguns não vão conseguir. Mas eu acho que hoje, Nath, não sei, tu não vai ficar chateada, mas acho que está meio avançada a hora aí. Vocês não concordam? Até gostou, né? O que Não, tu se acha? precisar deixar para outro dia, já é meio. O que vocês acham? Alguns têm outros compromissos. Deixa para a próxima semana, então. Acho que a Nath não se importa. Obrigado, Nath, pela força. Né? Joia. Para mim tá ok, gente. Hoje, feito. Bom fim de semana para todo mundo aí. Tchau. Bom fim de. Tchau. Tchau, pessoal. Valeu. Maravilha. Bom ver vocês. Ótimo fim de a todos.